Você não sabe mais o que fazer diante de tantos problemas da vida, não é? Agora, o que fazer para sair dessa situação? O mais garantido é aprender com os erros e acertos de homens e mulheres que viveram muito antes de nós. A Bíblia registra os eventos do passado justamente para nos ensinar sobre o presente. Então, por apenas R$ 59,90 por mês, você pode acessar a Bíblia Comentada com Rodrigo Silva, onde eu estudo a Bíblia semanalmente com quase 7.000 alunos. E, de quebra, você ajuda na construção do Museu de Arqueologia Bíblica do UNASP. Então, quer saber mais? Acesse o link. Eu aguardo você. Deixa eu fazer um parênteses aqui, abrir uma notinha de rodapé. Tá. Admirei-me com grande espanto. No hebraico, quando você tem um pleonasmo, isso não é vício de linguagem, é uma ênfase muito grande. Ele tá querendo enfatizar demais. muito. Exatamente, que aqui no Brasil, se eu falar sair para fora, descer para baixo, subir para cima, é vício de linguagem. Em hebraico, não. Quando você fala o seguinte, olhos que veem, ouvidos que ouvem, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Isso é um superlativo, é um exagero, você quer colocar uma ênfase naquilo ali. Quando ele fala admirei-me com grande espanto, admirei-me com grande admiração. Tá. Vamos convir. No Apocalipse, até aqui, João já tinha visto o dragão sendo expulso do céu, ele viu o trono de Deus. Poxa, por que ele vai ser... Tem que ser um negócio muito fora da curva para admirá-lo. Tá certo? Se você já andou de avião para cima e para baixo, para você se admirar com um voo, tem que ser a primeira classe da Emirates. Exato. Senão é mais um dia. Senão é mais um dia. Por que João se admirou tanto? É porque ele viu o que ele nunca imaginava. A mulher, povo de Deus, que foi para o deserto perseguida pela besta, está agora colhada com a besta, montada na besta e embriagada com o sangue dos santos. O montada não significa que ela dominou a besta, mas sim ela estão juntas. Estão juntas. E sabe por que estão juntas? Essa imagem que Deus mostra para João aqui é a mesma imagem que você tem na mitologia grega. Que na mitologia grega tem a história de uma mulher, que eu não vou revelar o nome dela agora, daqui a pouco eu vou revelar. Essa mulher trai o marido e ela foge com Zeus, que aparece como uma besta, um touro, que... O touro é uma besta, o burro é uma besta, a mula é uma besta, o touro é uma besta nas águas. E lá no Líbano, por exemplo, nós temos um mosaico, no Líbano, na Turquia, um mosaico que eram as casas dos ricos, que mostrava essa cena. E essa mulher que foge com o boi sobre as águas, ela é descrita como uma mulher que se assenta sobre muitas águas. A mesma descrição do Apocalipse daquela mulher. Exato. E sabe qual que é o nome dessa mulher? Não. Europa. Europa? Europa. Que doideira. Europa. E João vai mais além. Aqui, eu convido o pessoal em casa depois a lerem o capítulo 17 do Apocalipse. O anjo ainda explica para João, essa mulher que você viu, que se assenta sobre muitas águas, essas águas são povos, nações, línguas e reinos. E essa mulher também é aquela cidade que se assenta sobre 7 colinas. Qual cidade é essa? Roma. Por que 7 colinas? Porque você tinha 7 colinas em Roma. Tem uma moeda no museu lá que tem Roma, nessa moeda, Roma é eterna, com uma mulher sentada sobre 7 colinas. Nossa. Qualquer historiador sabe que Roma é descrita como uma cidade sobre 7 colinas. Lá em Roma até... Você já foi para Roma? Já. Você tem ali o Fórum Romano? Sei. Ali tem o Palatino. O Palatino é uma das 7 colinas de Roma. Entendi. O Palatino é uma das 7 colinas. Roma é a cidade que se assenta sobre 7 colinas. E fala, é a cidade que domina sobre os reis da terra. Então significa, se eu estivesse na época de João lendo, que aquela cidade que domina sobre os reis da terra e que hoje nos persegue, amanhã vai estar junta com o povo de Deus, perseguindo o povo de Deus. Aí agora do Apocalipse eu pulo para Paulo. Paulo falou que a volta de Cristo não aconteceria sem que primeiro viesse a apostasia e aí fosse revelado o homem da iniquidade. É interessante que Paulo e João, nas cartas de João, falam que o homem da iniquidade, que é o anticristo, já dominava naquele tempo. Ele fala porque ele já domina e esse poder já opera e já está entre nós. Nas cartas, João... Pode ir. Essa é a pergunta que eu ia fazer, mas faz que ela é importante. Então o anticristo já estava vivo naquela época? Já estava vivo naquela época. Ué? O cara é Jason? É. Aí que tá. João fala, porque vocês sabem que o anticristo há de vir. E muitos anticristos já saíram pelo mundo. Ah, tá. Então existem
vários Vários anticristos. Até o grande anticristo Exatamente. no final. É igual o Zorro, né? Tem vários Zorros, né? Sei. Até o anticristo no final. E quem que João descreve como sendo o anticristo? Alguém que saiu do nosso meio. Porque na carta de João ele fala o seguinte, porque vocês ouviram que vem o anticristo, eu digo, o anticristo já existe e está entre nós, aguardando apenas aquilo que o tira. Aqui, olha, 1 João capítulo 2, versículo 18. Filhinhos, esta é a última hora. E como vocês ouviram que o anticristo vem, você me ajuda a ler, porque eu estou sem lente aqui. Tá. Tá escrito anticristo aqui, ó. Pode ler daí. Filhinhos, esta é a última hora. E como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Só até aí tá bom. Só até aqui? Então você vê. Saíram do meio, Saíram do nosso, mas não eram... Dos nossos. Porque se fosse dos nossos, ficariam conosco. O que quer dizer? Eles nos traíram. Tá. Você entendeu? Como se fala o seguinte, olha, o fulano de tal, a gente é parceria, mas ele saiu da empresa porque ele era traído. Paquito. Mas o Paquito tá aqui ainda, Paquito né? tá aqui. Tá no 1000 aí, né? Aqui, mas não vai Mil ainda, passará, ainda. 2000 não chegará. Exato. Mas então, Paulo, ele falou, eles já existem. E saíram do nosso meio. Quem que eram os anticristos que estavam saindo do meio do cristianismo ali? Pessoas que estavam negando a doutrina dos apóstolos. Mas tem nomes ou é em geral? Algum Era em grande? geral. A gente sabe pela história que tinha Cerinto, Ah, tá. tinha Polícrates e outros mais gnósticos, mestres gnósticos, que começaram a ensinar coisas. Os criadores dos evangelhos apócrifos. Então, seriam dissidentes, Dissidentes então? do cristianismo. Porque não sei se todos, mas alguns apócrifos tentavam ir contra ao que estava no... Nos livros gerais, nos E livros por isso oficiais. foram tirados. Exatamente. Agora olha o que Paulo fala, que eu li João, né? A volta de Jesus não se dará sem que primeiro venha a apostasia. Apostasia é uma palavra grega que significa ruptura, separação, divórcio, quebra de aliança. Tá. Ora, a primeira condição, a condição sine qua non para morrer é estar vivo. Certo. A condição sine qua non para cometer um fratricídio é ter irmão. Filho único não tem como cometer fratricídio, morte de irmão. Tá certo? Órfão não tem como fazer um patricídio, matar pai. Quem é solteiro não tem como adulterar. Só pode adulterar quem é pode casado. Não. Só, em tese, Sim. só é possível de adulterar quem é casado. Só é possível de apostatar quem um dia foi fiel. Claro. Então, Paulo falou que haveria uma grande apostasia. João falou que os anticristos, é interessante que a palavra anticristo em Mas grego... ele não estava falando dessa época. Dessa época. Ele falou é porque Paulo, quando fala virar a grande apostasia... Não está falando lá no final? Não, aí eu vou chegar porque do final, tá? Paulo, quando fala aqui em 1 Timóteo, ele fala o seguinte, que virá a grande apostasia e será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Paulo fala justamente... Peraí, não, eu estava na carta errada aqui. Paulo fala aqui, olha... Lê para mim aqui o verso... Ninguém de um modo, a partir do verso 3 aqui. 13? 3. 2 Tessalonicenses 2, 3 em diante. Finalmente, irmãos, Isso. Finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como aconteceu entre vocês. Orem também para que sejamos livres das pessoas perversas e más, porque a fé não é de todos. Será que aqui o 2, você leu aqui mesmo? Eu li o 3. 2 verso... 2 verso 3. 2 verso 3. Capítulo 3, 2 verso 3. Cadê aqui? 4, 2... Pode ler o verso 2 se você quiser. 2. Pedimos que vocês não se deixem demover Isso, facilmente de seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Aí o 3 agora. O dia do Senhor é a volta de Jesus. Ah, é? Dando a entender que o dia do Senhor... É a segunda. Dando a entender que a volta de Jesus já aconteceu. Ele falou, tem gente que está falando que a volta de Jesus já aconteceu. Não aconteceu. Ele está explicando. Por quê? Ninguém, de modo nenhum,
os engane, porque isso não acontecerá Isso, a segunda vinda de Cristo não acontecerá. sem que, primeiro, venha a apostasia, Isso, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. O 4 também? isso, pode ler. O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, Isso. apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Pode, mais um versículo, mais um. Vocês não lembram que eu costumava lhes dizer essas coisas quando ainda estava com vocês? E agora vocês sabem que o detém para que ele seja revelado a seu tempo. Você sabe o que o detém agora para que ele seja revelado a seu tempo. Ou seja, tem alguém que está traindo a gente aqui na empresa. A gente ainda não revelou quem é, porque estamos levantando provas. Tá. É isso que está segurando de a gente revelar quem é. Mas quando a gente reunir as provas, nós vamos revelar quem é. Quando eu uso essa linguagem, quando eu reunir as provas, eu vou revelar quem está nos roubando, é porque o roubo já está começando agora. Sim. Então, esse espírito do anticristo já estava na época de Paulo. Já tá. Porque ele falou, Agindo. ele não estava revelado, mas ele seria revelado. E quando é que ele seria revelado? Quando viesse a grande apostasia. Aí lembra o que João também falou lá, isso foi Paulo, né? João falou o seguinte, esses anticristos já saíram do nosso meio e tudo. Então, fechando isso com Apocalipse, esses que estavam ensinando doutrinas erradas dentro do cristianismo, alguns rompendo, no futuro, eles se juntariam com o principal inimigo do cristianismo, que era o Império Romano. E passariam a perseguir o cristianismo. Então, os primeiros pais da igreja, Policarpo, Irineu de Lyon, Tertuliano, todos eles sabiam que o anticristo era alguma coisa ligada ao Império Romano. Essa ideia só arrefeceu um pouquinho na época tem gente que fala que o anticristo era César mesmo e é isso aí. Mas não era César, porque lembra que ele é aí que tá, o anticristo não pode ser César, Por quê? porque ele é alguém que sai do nosso meio e vai se juntar com César. E não, o César já era o inimigo. O César já era o inimigo, é alguém que me trai para juntar com o inimigo. Exato. Aí, na época de Agostinho de Hipona, Agostinho ficou muito feliz com o crescimento da igreja, graças a Constantino. Aí ele escreveu a Cidade de Deus, Cidade dos Homens. Então Agostinho falou assim, não, na verdade, a união da igreja com Roma é uma coisa boa. Só que a igreja começou o quê? A perder a fé em algumas importantes ensinos apostólicos. Foi bom porque espalhou pro mundo inteiro, mas muita coisa foi se perdendo. E quando a igreja passa por 3 fases, primeira de Constantino, que dá prestígio à igreja, depois de Clovis, em 508 de nossa era, Constantino 321 a.C., depois de Cristo, perdão. Depois vem Clovis, 508, que dá um exército. Depois vem Justiniano, em 538, que dá o poder. Aí a igreja começou a perseguir em nome de Jesus. Começou a perseguir os judeus, perseguiu os albigenses, os cátaros, a igreja foi perseguindo. E interessante que no próprio catecismo, há um ensino que está perpetuado no catecismo, que o anticristo será alguém que se assentará no trono do Papa, um falso Papa. Já ouvi essa tese aí. Você entendeu? A tese católica. E isso foi ficando. Quando veio a Reforma Protestante, 1517, século XVI, Lutero continuou entendendo que o anticristo vai vir de Roma, é um cristão apostatado que vai juntar poder e religião e Estado para poder se opor a Deus em nome de Deus. Percebeu que o trocadilho? Vai se opor a Deus em nome de Deus. Calvino também entendeu assim, Zwinglio, João Hus, depois Wesley, que fundou o metodismo, até os irmãos morávios, todos, assim, tal. Aí, quando chegou no final do século XIX, 2 padres dominicanos, eu vou lembrar o nome do principal deles agora, tá, daqui a pouquinho vai vir, eles, para tirar um pouquinho o foco, porque estava muito assim, se é Roma, então é o Papa e tal, eles tiraram o foco que o anticristo, na verdade, não tinha nada a ver com Roma, que o anticristo era Nero. E começaram a jogar, foi aí que surgiu pela primeira vez a interpretação pretérita do Apocalipse. Não, o Apocalipse não tem nada a ver com o futuro, tem a ver com o passado, a besta do Apocalipse é Nero, para tirar o foco. E alguns protestantes começaram a beber nessas fontes e também foram tirando o foco. Aí você tem o Darby, que foi um dos primeiros a pregar
que o anticristo, na verdade, não tem nada a ver com Roma, que o anticristo vai ser alguém ligado à Europa e com Israel. Aí Israel começou a aparecer. Depois do Darby, que ele fez até uma Bíblia anotada, você teve a Bíblia de Scofield, que começou a falar não é Israel, é o foco, é Israel, é o foco. Depois de Scofield, você teve B.E. Alexander, depois você tem... vou lembrar, tem o Tim LaHaye, é mais recente, mas antes do Tim LaHaye tem o Hal Lindsey. Aí, essa nova visão pegou fogo no mundo evangélico, os protestantes abraçaram isso com força, ela ganhou cinema, ganhou livros. Então hoje uma grande parte dos evangélicos, que é um braço mais recente do protestantismo, que o protestantismo histórico são os batistas, os presbiterianos, luteranos, aí depois você tem outras igrejas, o movimento pentecostal da Azusa Street, eles começaram a abraçar. Essa visão agora, que está muito em voga, diz que haverá 7 anos, a igreja vai ser arrebatada antes para o céu, para não passar pela grande tribulação, a igreja vai ser arrebatada, e quem vai ficar para trás? Pessoas que não estavam prontas para subir com Jesus. E entre esses, os judeus vão ficar para trás para enfrentar o anticristo e ter que reconhecer que Jesus é o Senhor na marra. Na marra. Eu, particularmente, com muito respeito a quem acredita nisso, eu vejo um grande teor antissemita nessa linguagem. Porque os judeus têm que ficar para trás para se ferrar, né? Entendi. Quer dizer, eles têm que pagar porque eles crucificaram Jesus. No final das contas, quem fica para trás são os judeus.